falando em boas notícias, agora você vai saber como se cuidar melhor no verão. Estou falando da sua higiene íntima. É muito comum a gente ter maus hábitos durante essa época do ano, principalmente as pessoas que estão em férias, estão despreocupadas de uma série de coisas, mas a gente tem que se preocupar com outras. E a gente está falando no caso da nossa higiene íntima. Estou recebendo o Dr. Cláudio Basbaum, que é ginecologista e vai ajudar a gente nessa missão. Tudo bem, doutor? Como vai? Bem-vindo, tudo jóia? Muito obrigado. Um ótimo ano para você, viu? Para nós todos. Obrigada pela presença aqui. E para todas as mulheres que vão assistir esse programa. A gente estava comentando, né, mesmo antes aqui da entrevista, Sim. que é uma situação muito, mas muito comum essa época do ano. A gente ficar com o biquíni molhado por muitas horas, mesmo porque, seja na piscina ou na praia, muitos são os períodos ou os episódios em que a gente entra na água, sai da água e continua com aquele biquíni ali. Sim. Esse é um dos principais problemas que a mulher deve combater e enfrentar no verão, né? Sem dúvida, porque se você mantém o calor úmido, muda completamente o meio ambiente daquele tecido, que não está acostumado, ou seja, o genital não está acostumado a ficar calor úmido o tempo inteiro. Tá. Aí entra na água, a roupa mantém, o fungo adora isso, não só no genital, mas nos dedos dos pés, nas pregas do abdômen, Tá. nas pregas das mamas das pessoas mais gordas. Então, esse cuidado é preciso realmente, o tema é excelente para este momento. É verdade, realmente é muito importante. pertinente. Vamos lá para os mitos e verdades? Vamos então, lá. Vamos direto para a tela. Sim. Qualquer secreção vaginal é sinal de corrimento. Mito ou verdade? Vejamos, vamos fazer um esclarecimento rápido. Primeiro, secreção vaginal não existe, porque a vagina não secreta nada. Tá. Ela não tem glândula. Então, é um conteúdo vaginal. Sinal de corrimento, corrimento se usa a expressão que é a leucorreia. Toda cavidade natural tem uma secreção. Os olhos têm umidade, o nariz tem umidade, a boca tem umidade e a mucosa vaginal também tem umidade. Tá. Agora, um corrimento pode ser normal em certas fases do ciclo. Por exemplo, um corrimento de muco claro, como clara de ovo no período ovulatório. Quando a gente está ovulando. Exatamente. Sim. Agora, o corrimento que dá sintomas, que coça, que arde, que tem odor, sem dúvida, essa secreção que se usa essa expressão, esse conteúdo é patológico. Aí eu diria, sim, é um corrimento patológico. Aí Tá. eu diria, não é mito, é verdade. Tá, mas nesse caso, qualquer secreção vaginal é sinal de corrimento? Não, Mito. mito. Tá, Aí é da mito. forma como está colocada a construção da frase, Seria nesse caso, mito, exatamente. Tá. E aí a gente começa a perceber, então, a diferença entre um conteúdo vaginal normal, Sim, do nosso dia a dia, sim. e um conteúdo já diferente, de repente infectado com mais fungos ou Exatamente. com outras bactérias ou substâncias ali, quando apresenta cheiro, que tipo de sintoma que Então, a gente pode perceber? Basicamente, ninguém tem que ter irritação, coceira, ardência, odor fétido, porque não é normal. A natureza é muito preciosa, ela sabe o que fazer. Então, diante desses sintomas e dessas características, sem dúvida, a pessoa precisa ter uma orientação médica e saber que nesse período de calor, alguns cuidados, orientações precisam ser dadas desde as crianças, as mulheres em vida sexual ativa ou não, e nas mulheres menopausadas. Todas as fases podem se expor a estar apresentando um quadro de irritação, sobretudo por causa do calor e das roupas umedecidas, da falta de ventilação, às vezes até da depilação excessiva, porque os pelos pubianos protegem, Para proteger, né? é fundamental. Então, essas orientações é preciso que o ginecologista oriente a mulher, não é só tratar a doença, é a prevenção. E nessa fase, eu acho que todo ginecologista tinha que dar umas aulinhas nesse sentido. Tá certo, que é o básico, na verdade, É o básico, né? né? Vamos dar uma olhada em mais um mito ou verdade? Vamos lá. O calor contribui com os problemas ginecológicos. Tudo, é o que eu falei. Fungo quer calor e umidade. Portanto, ventilação, roupas frouxas, não manter roupa úmida, alguns hábitos que são vícios, lavar a roupinha íntima e pendurar dentro do box,
Gente, box é úmido, é Quanta calor gente úmido. em casa se identificou com isso aí pendura e deixa secar. O fungo... Isso é muito mais comum do que a gente Muito imagina. mais. Então, pode lavar no banho, mas contanto que leve depois para a lavanderia. Exatamente. Pra secar, né? E botar para secar. Lava bem, põe no sol para secar. São esses cuidados. Coisas pequenas, como por exemplo, eu vou sentar aqui no tapetinho do box para fazer uma coisa nos pés. Também não é bom, porque vai sentar o genital, o períneo encosta nos lugares onde o fungo adora. Então são coisas que as pessoas não percebem, mas que podem predispor a esses corrimentos de repetição, sobretudo no calor. Aí uma coisa que a gente tem que tomar cuidado com as crianças, né? As meninas, principalmente, né? Gostam muito, as crianças gostam de sentar no box, ficar brincando, levam brinquedos muitas vezes para o banho. E pior ainda, e gostam quando de sentar no chão, a gente não deve deixar, né? Não é bom. É como sentar na praia. Areia da praia, ponha um tapetinho, ponha uma canga, ponha uma esteira, sente numa cadeira. Quantas vezes, por que você vê nas placas cachorro é proibido, mas a turma leva cachorro faz xixi, faz cocô. E as pombas que estão em peso na praia o tempo todo. Lembrou muito bem. Gente, praia e pomba, pelo menos aqui em São Paulo, é praticamente uma coisa só. E os pombos são os ratos das cidades. É muito sujas, contaminado. Né, então, de fato, são pequenos detalhes que podem fazer com que as pessoas não tenham esses quadros com tanta frequência. Tá certo. Agora, fica um pouco difícil para a gente colocar em prática certas coisas. Por exemplo, se a gente está numa piscina, pressupõe que tem uma casa, né? Ou você está num clube, de repente, né? Você até consegue fazer isso. Sim. Terminou o banho ali na piscina, dá para você ir ao banheiro, colocar uma roupa seca, leva um biquíni extra, de repente, ou uma calcinha, coloca a canga, coloca depois um short, beleza, quando você quiser entrar na água de novo, vai lá, coloca põe o maiô. Mas na praia já fica um pouco mais difícil, né, doutor? A gente tem que pedir mas aí proteção de exato. É como ginástica. Que a gente fica o dia inteiro na praia, né? E olha, vou dar um exemplo para você. Eu vou fazer os compromissos do dia. Eu vou passar na academia, põe aquela roupa de academia, vai na academia, depois vou para o mercado, vou passar no shopping, vou para lá. É horrível, porque são tecidos sintéticos que predispõem e facilitam muito mais. Então, não é só na piscina e no mar, é também na academia. No dia a dia no também, dia a dia, claro. Entendeu? Eu já peguei no meu consultório situações que, rebeldes de meses até anos, que as pessoas tinham quadros de repetição e às vezes localizei, como eu disse, numa prega de abdômen. Ela dizia que ela tinha um odor muito fétido no genital. Eu disse, me liga na hora que você tiver, porque você já passou em 10 médicos. Ela chegou no consultório e disse, doutor, eu estou com aquele negócio. Eu examinei, não tinha odor. Quando eu examinei, palpei o abdômen, eu fui observar, a minha mão estava com odor muito fétido. Olha só. Ela era gordinha, quando eu palpei o abdômen dela, minha mão pegou na prega do abdômen. Era ali. Era bem ali. Era ali. E ali as bactérias que estão ali muitas vezes Fungo, migram. Bactéria. E contaminam. O fungo predispõe o surgimento de bactérias. Se você não cuida, pode haver uma ascensão das bactérias para o trato urinário. Bebam muita água. É importante a hidratação. A água, para não esquecer, beba água para lavar a bexiga. Quanto mais você bebe, você vai lavando o trato urinário. Tem fungo, a bactéria está ali, ela chega perto, passa. A distância na mulher e a uretra é muito curtinha. Aí faz a higiene, isso todo mundo já sabe, mas continuam fazendo errado. Eu não gosto de bidê, por exemplo. O bidê, muitas vezes a mulher se lava, ela senta no bidê, o bumbum vai primeiro e depois ela lava a parte genital, a higiene genital. Ela está usando água que está suja às vezes de loló. Aí a criança vai lá e lava um bebezinho, lavar o bebezinho dentro do bidê. Porque o bidê já caiu em desuso, nas casas novas não existe mais, a Deus, né? Mas a duchinha higiênica é importante utilizar. Muito importante. E não é para esfregar com sabão em barra, não. Use sabonete líquido, use o sabonete neutro, não use o sabonete em barra. Existem esses sabonetes higiênicos que são recomendados por terem um pH mais adequado. Não precisa esfregar, uma aguinha, 2 minutos, delicadamente em movimento circular, trabalhando na região do genital, lábios. Não precisa fazer ducha vaginal, ninguém vive fazendo gargarejo.
Ducha vaginal é um gargarejo que você vai fazer o dia inteiro. Não precisa. Então, é uma higiene normal, como você lava os axilas, você lava o genital. E é preciso que oriente os homens também nesse aspecto. Porque os homens não circuncidados, o prepúcio recobre, a secreção junta, o calor, short colado, fica aquele fungo. O fungo não é uma doença sexualmente transmissível, porque o fungo, a cândida, ela pode existir em equilíbrio ecológico com a flora vaginal. Mas a bactéria... Não, o fungo vai passar. Ele pode passar. Então, você vai dizer, mas então se passa é doença sexualmente transmissível? Ele passa no contato sexual, mas não se enquadra como doença sexualmente transmissível, porque você pode ter, a mulher pode apresentar uma cândida no equilíbrio, não acontece nada. Agora, se vem um cara com fungo no pênis, ele tem uma relação sexual, há uma desproteção naquele momento da mulher, ele passa o fungo e tem que tratar o casal, com certeza. Aí tem que tratar os dois, né? Sem sombra de dúvida, não é? Vamos dar uma olhada em mais um mito ou verdade aqui. Então, nesse caso, o calor contribui sim para os problemas ginecológicos. Sabonete íntimo pode curar? Não cura. Não é para curar, não. Sabonete íntimo é preventivo, é higiene. E é legal usar o sabonete íntimo? O sabonete íntimo, geralmente, ele tem substâncias que são mais adequadas para o equilíbrio ecológico da pele. Então, o meio vaginal é ácido, não é? Então é preciso você trabalhar com um produto mais neutro ou levemente ácido para fazer essa proteção. Tem ácido lático na maioria. Então são substâncias que, primeiro, porque você sabe que tem fungo que passa para a barra do sabonete? E fica lá? E fica. Ai. E fica. Por isso é bom cada um ter o seu? O ideal, por isso, hoje você viaja para a Europa, nos Estados Unidos, dificilmente você acha sabonete em barra. Você acha tudo líquido. Porque você põe um pouquinho até nos hotéis. Você não acha mais o sabonete, você aperta aquele negocinho, faz a gotinha, você toma seu banho. Exatamente. É verdade. Então, esses cuidados assim de... o sabonete íntimo não é para tratamento. Tá certo. Vou fazer o seguinte... Eu dou um recadinho e volto, porque tem perguntas das pessoas. Muito bem. O senhor também, tá bom? Aliás, você pode continuar mandando a sua pergunta para o Instagram, @GazetaMulheres. Eu volto já, doutor. Obrigada. Obrigado. A gente estava falando também, doutor, sobre o suor excessivo que a gente tem nessa época do ano, né? Muito calor, a gente está correndo de um lugar para o outro. Você deu o exemplo da mulher que vai à academia, depois tem vários outros afazeres e continua com aquela roupa úmida. Aquele absorvente diário pode ser um aliado se ela fizer trocas contínuas ou ele abafa ainda mais o local e pode dar corrimento também? Roupinha leve, tecidos mais naturais, algodão de preferência. Se for uma roupa sintética que tenha forrinho de algodão, porque o algodão respira melhor, o sintético não. Mas não usar esses abafadores de proteção íntima. Nem que ela faça uma troca constante ao longo do dia, sempre por um sequinho. Ela pode usar uma vez ou outra, mas se eu, como ginecologista, disser é assim, vão dizer, então pode? Não, não deve. É no período menstrual que, aliás, eu recomendo e chamo a atenção, que vocês, nessa fase, tenham um cuidado maior, porque o sangue menstrual, qualquer sangue, é o melhor meio de cultura para tudo quanto é bicho. Sim, matéria orgânica, fungo, vírus e bactérias, de modo que, durante o período menstrual, pode ser cada 1 hora, 2 horas, passe uma água, enxuga direitinho, use até o secador, toalhinha bem seca ou esses papeizinhos secos. Nada de lenço umedecido. Não, o lenço umedecido você pode lançar mão assim, eu passei o dia na rua e vou fazer, evitando aqueles que sejam muito perfumados, os que se usa até para beber, esses são os melhores. Aí você vai passar o dia no escritório, não tem condição de uma higiene, faça esse uso, mas não que isso seja, no período menstrual, um cuidado maior, fazendo a higiene, secando inclusive o genital com secador de cabelo, como eu oriento. Né? Pessoas com fungo nos pés de repetição, gente, lavou para secador. Secar os pelos pubianos, porque a base do pelo fica úmida. Você se enxuga, mas a base do pelo na junção da pele fica úmido. Então são pequenas dicas que eu acho que nesse momento... Dormir sem calcinha, de repente, no verão... Fundamental. Né? A nossa cultura não se acostumou a isso, mas eu digo, roupinha solta, tira a roupinha íntima, não abafa
e a coisa, com certeza, sobretudo quem já vem apresentando esses quadros. Para manter a saúde, né? Lógico. Muito melhor. Lógico. Vamos lá para as perguntas das pessoas em casa que estão assistindo agora e mandaram para o @Gazeta Mulheres. Obrigada, Juliana Magalhães, pela sua pergunta. Tenho candidíase de repetição há 5 meses. Todos os meses antes da menstruação já sinto uma coceira e um corrimento esbranquiçado. Sempre tenho que passar pomadas e tomar antifúngico. O que pode ser o problema? Há algum tratamento para curar esse incômodo? Veja, não existe assim uma receita para todo mundo. Alguns cuidados que a gente vem discutindo aqui são gerais, não é? A candidíase de repetição é uma coisa realmente muito desconfortável. O período antes da menstruação, por uma alteração no sistema do próprio pH e do meio ambiente vaginal, predispõe ao fungo. Então, muitas vezes você tem que alcalinizar, usando, por exemplo, o bicarbonato, para mudar o meio ambiente, saindo daquele equilíbrio ou desequilíbrio ácido básico. Então, esse é um período da coceira, passa pomada, tem que tratar o casal. Qual é o problema? Tem que investigar. Baixa de imunidade, no período menstrual, a pessoa, vamos dizer, é um período de desequilíbrio imunológico. Grandes mudanças. Estresse. Estresse faz tudo. Você pode ter desde coceira na pele a surgir uma doença, uma gastrite, ou até o estresse mata por infarto. Então, é importante que nesses períodos de estresse, as pessoas realmente tomem mais cuidado, não é? Nesse sentido. O tratamento é o que você vem fazendo, é antifúngico, tratar e, sobretudo, tomando aqueles cuidados que nós já falamos sobre a umidade, a roupa e os cuidados gerais que nós comentamos. E, às vezes, o diabetes, pré-diabetes, também pode causar, muito importante. Então. Tira o açúcar, filha. Tira um pouco o açúcar nesse período, que facilita muito o surgimento a manutenção do fungo. Importante também fazer uma dosagem de glicose, no caso dela? A dosagem de glicose, às vezes, mostra-se normal. Mas se ela tem antecedentes de diabetes familiar, ela pode fazer alguns exames que fazem um perfil dos últimos 2, 3 meses, como a hemoglobina glicada, ou mesmo um teste em que se faz toma uma garapa de açúcar e dosa de novo. Mas isso é com orientação médica. Claro. Todas as gestantes já passaram por isso, né? Todas as mulheres que têm filhos, que se lembram dessa garapa. E cada caso é um caso. Vamos dar uma olhada em mais uma pergunta aqui. Obrigada, viu, Juliana? Melhoras para você. Mais uma pergunta. Maria Domingues. Comprimidos vaginais de vitamina C ajudam a prevenir infecções vaginais? Olha, isso não tem uma opinião padrão como consenso médico que isso vá resolver. Eu não programo, eu não tive nenhum resultado positivo, não vejo nenhuma vantagem. Toma vitamina C por boca ou toma cítricos e vai comer acerola, chupar laranja, suco de limão, que já tem boas doses. Tá bom, obrigada, viu, Maria? Vamos ver mais uma pergunta aqui. Luana Costa. A pílula anticoncepcional pode desencadear a candidíase? Sim, ela pode predispor. Não desencadeia porque se não tiver aquela cândida maluca chegando ali perto, não acontece nada. Então é a pílula associada a outros hábitos. Por quê? Porque a pílula faz aquele clima de pré-menstro, aquele desequilíbrio estrogênio-progesterona que tem na pílula. Tem certas mulheres que o uso do anticoncepcional oral ou de qualquer outra forma, pode fazer com que aquela cândida, que era bem cândidazinha ali dentro, bem quietinha, mudou o ambiente quimicamente e aí apresenta. Então, o que eu tenho que fazer? Para um pouco do uso do contraceptivo, faz o tratamento geral, usa camisinha e aí depois pode voltar a tomar. Isso pode acontecer também com o uso de antibióticos, né? Sim. Quando a mulher toma antibióticos, ela pode desenvolver ou predispor a situação ali a uma muito candidíase, comum. Né? Você levantou uma questão importantíssima. Por quê? Se a pessoa quando toma um antibiótico, ele vai... É antibiótico. Se tiver bicho vivo lá, ela vai querer matar. Mata os bons e os ruins. Mata os mal comportados e os bem comportados. Resultado, o fungo fica só esperando para ver aquela guerra. Acabou com as bactérias. Quem sobra? O antibiótico não mata fungo. E o fungo diz, estou solto aqui no pasto. Estou feliz. Estou feliz. Então,
É muito comum isso em clínica, aliás, o fungo, 60%, 70%, 80% das consultas ginecológicas, neste período, é por causa de corrimento ou porque a mulher bebeu pouca água, predispôs, teve uma cistitezinha, tomou antibiótico, chega no consultório, a maior ziguezira lá embaixo, você vai ver, ardendo, esse corrimento que sai leitoso, parece um pouquinho de coalho branquinho com as bolotinhas, tipicamente da candidíase, que essa é a grande... E tem alguma coisa que a mulher pode fazer para evitar esse corrimento, esse problema durante o uso do antibiótico? Esses cuidados todos que esses cuidados. Se você vai, às vezes, fazer um tratamento... Tem um remédio, um preventivo, você uma pomada, pode usar. Não, você pode usar, por exemplo, topicamente, preventivamente, um óvulo antifúngico, vai tomar antibiótico uma semana. Você pode fazer o uso do antibiótico, quando já for terminando ali, você já começa a dar o uso local ou mesmo oral de um antifúngico. Isso é factível e é válido. Sempre sob orientação médica. Não siga a orientação porque amiga, parente... Vizinha, não, nunca. Porque você vai terminar tendo a candidíase de repetição, que tem mulheres que sofrem anos e ninguém dá jeito. Tá certo. Vamos lá então, mais uma pergunta. Juliane Leme. Iogurtes com probióticos podem ajudar as mulheres que têm candidíase com frequência? E banhos de assento com camomila aliviam mesmo os sintomas? Obrigada, Juliane, pela pergunta. Olha, Juliane, assim, os probióticos andou estando agora mais ou menos em voga, porque a flora de proteção vaginal é constituída de lactobacilos. Lactobacillus acidófilos. Essa é a flora normal, a flora pura. A mulher que não tem corrimento é quem faz a proteção. E o lactobacilo muda, vai fazendo a química e fazendo o ambiente vaginal ser ácido. Então, os bichos não querem entrar lá. Então, o uso de um iogurte, de um probiótico, esses que às vezes que se toma para intestino alterado, é o mesmo remédio, é lactobacilo ou primus, esse que vem feito umas coalhadinhas, exatamente, pode ajudar sobretudo nas candidíases de repetição. Banho de assento com camomila, sim, a camomila assim, é um tranquilizante da pele. Ele cria uma proteção, ele tira a irritação. Eu recomendo assim uma forma muito simples, uma receitinha de vovó, tá? Você pega, faz uma infusão, ferve água, um copo d'água, ponha dentro dois sachêzinhos de camomila, ou camomila com as florezinhas, 5 minutos, deixa refrescar e o próprio saquinho da camomila, ela pode usar como compressa no genital depois de fazer a higiene. Coloca entre os lábios, descansa alguns minutos, 2, 3 minutos, alivia e a pele fica mais protegida. Mas banho de assento não, porque daí a gente cai naquela história do bidê, onde não, banho de assento fica muito próximo da vagina. Naquela história que você falou antes. O banho de assento não é o bidê, é o assento da mulher. Ele vai fazer a higiene com chuveirinho e tudo mais. Não o banho de bidê. Mas ficar naquela imersão com chá de camomila. Não. Sabe como eu mando? É no vaso sanitário. Faz a higiene, faz a compressa e a aguinha sujinha que vai lá, vai indo direto para o vaso sanitário. E sempre de frente para trás. Sempre de frente para trás, senão vai trazer sujeirinha do ânus para a região genital. Nunca. Certo. Olha, são realmente lembretes, de repente, a mulher tem esse conhecimento, não consegue colocar em prática, né? Ou então, claro, são orientações que a gente deve sim fazer uso no nosso dia a dia. Afinal de contas, o verão tá aí, tá quente para chuchu, né? Então, tomando essas precauções, a gente evita o uso de uma série de remédios, né? E muitas vezes consegue acabar com um problema que você tem aí, trazendo na sua vida já há muito tempo, né, doutor? Incomoda muito e esse é o momento para se falar desse assunto. Realmente é bom esse alerta, sem dúvida. Deixa eu agradecer ao doutor Cláudio Basbaum, ginecologista, que esteve com a gente no programa hoje. Deixar o site também para você fazer contato, www.claudiobasbaum, com M no final, .med.br. claudiobasbaum.med.br. Obrigada mais uma vez, doutor, pela sua presença aqui. Até uma próxima oportunidade. E que seja um lindo ano para você. Para você também, um ótimo ano. Obrigada, até. Gente, vamos se cuidar, o verão tá aí, tá com tudo, né?